Olá, gente boa! Estamos no domingo do batismo do Senhor, essa festa, no ano C do ano litúrgico. O batismo nos convida a passar então pelo mundo fazendo o bem. Meus santos e minhas santas, ao ser batizado, Jesus concluiu sua vida oculta e assumiu de forma pública e solene sua missão. Ele é o Messias pequeno, pobre e servidor que veio para nos libertar e salvar. Seu caminho é o caminho do amor e do serviço. O Espírito de Deus está com ele para ser sua força e consolo na missão. Hoje é o dia de nós, todos nós cristãos e cristãs, lembrarmos o nosso batismo e também a nossa crisma. O batismo nos deu vida nova. A crisma nos deu o Espírito Santo para vivermos a missão. E o centro do Evangelho do batismo de Jesus são as palavras do Pai. Tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Que é uma citação justamente do Salmo 12, versículo 7, que fala da entronização real. Então, no diálogo também que teve Jesus com Nicodemos, ele deixou claro que existem dois tipos de nascimento. Um da terra, outro do céu. Um de baixo, outro do alto. Ou seja, o nascimento segundo a carne, o outro nascimento segundo o Espírito. O apóstolo Paulo, ao falar sobre a ressurreição, isto é, sobre a nossa destinação à vida eterna, afirma que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Portanto, todos nós, depois de termos nascido da carne, precisamos de um segundo nascimento, que é o nascimento operado por Deus através do Espírito Santo. Isso nos faz compreender a absoluta importância do batismo. Hoje, então, ao celebrarmos a festa do batismo de Jesus, poderíamos nos perguntar: por que Jesus precisou ser batizado, se ele já existia em Deus antes de vir ao mundo e assumir a nossa carne? Isso é, a nossa condição mortal? Na verdade, Jesus não precisou ser batizado. Ele quis ser batizado. Seja para nos falar da necessidade do batismo para a nossa salvação, seja para manifestar as águas, santificar as águas, por meio, então, das quais se realiza o batismo. De fato, São Máximo de Turim afirmou: Cristo foi batizado não para ser santificado pelas águas, mas para santificá-las. Como o Evangelho de hoje deixou claro, antes de Jesus começar seu ministério, já existia um tipo de batismo, que era o batismo de João. No entanto, o próprio João revelou a superioridade do batismo de Jesus ao afirmar: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Aqui podemos lembrar algo muito simples. A água tem o poder de lavar, de limpar, mas o fogo tem o poder superior de purificar. Por exemplo, a prata ou o ouro podem ser lavados o quanto forem, mas somente passando pelo fogo é que ambos perdem todas as suas impurezas. O fogo tem um poder superior ao da água para purificar o ouro e a prata. Além disso, o fogo tem o poder de transformar até mesmo o metal mais duro. Então, quando João Batista compara o seu batismo na água ao batismo de Jesus no fogo, ele está falando do Espírito Santo, que nos é dado no batismo com aquele que opera em nós o nascimento do alto, aquele cujo fogo nos purifica, nos santifica e nos transforma, quando nos deixamos conduzir por ele. De fato, após o batismo realizado por João, Jesus se colocou em oração, e enquanto rezava, o céu se abriu
e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível como pomba. O que São Lucas quer nos mostrar é que Jesus não recebeu o Espírito Santo da água, isto é, do batismo de João, mas do alto, do céu, que se abriu sobre ele enquanto rezava. O batismo não é algo mágico. Não basta receber o Espírito Santo no batismo e já estamos automaticamente destinados à vida eterna. Como muito bem afirma o apóstolo Paulo, todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Paulo poderia ter afirmado, todos os que são batizados são filhos de Deus, mas preferiu colocar no singular, de ser batizado, a expressão ser conduzido pelo Espírito Santo. Inúmeras pessoas já foram batizadas, mas quantas delas aceitaram ser conduzidas pelo Espírito Santo? Descrevendo para nós a figura do servo de Deus, o profeta Isaías nos ajuda a perceber se estamos vivendo de acordo com o batismo que recebemos ou não. Eis as características do servo de Deus e da pessoa que vive segundo o seu batismo. Ele não faz barulho, não chama a atenção dos outros para si, não age com brutalidade. Enxerga o que ainda há de bom em cada pessoa. É tolerante e tem esperança na possibilidade de mudança de cada pessoa. Procura ajudar para que cada um se confronte com a verdade. Não desanima, nem se deixa abater, até que a justiça se estabeleça na sociedade. Você se reconhece nessas atitudes? Elas dizem o quanto você está vivendo de acordo ou não com o seu batismo. O quanto você se deixa conduzir ou não pelo Espírito que recebeu no dia do seu batismo. Também o apóstolo Pedro nos ajuda a rever a nossa postura enquanto batizados, ao mencionar que depois do batismo, Jesus foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte fazendo o bem. O bem que Deus chama cada um de nós batizados a fazer pode ser traduzido nessas palavras. Eu, o Senhor, te chamei para a justiça. Eu te formei para abrires os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Mas há um outro aspecto muito importante quando se fala do nosso batismo. Nossa relação com Deus Pai. O fato de Jesus, após o batismo, se colocar em oração é algo fundamental para a nossa vida de batizados. Todo filho de Deus vive numa absoluta dependência espiritual do Pai. É só na oração que podemos voltar a ouvir a voz do Pai nos dizendo: Tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Essas palavras falam da nossa verdadeira origem. Ela não é terrena, mas celeste. Nossa referência de vida não é a terra, mas o céu. Quem nos amou primeiro e nos chamou à vida não foram os nossos pais terrenos, mas o nosso Pai do céu. A força que nos anima e nos faz enfrentar com coragem as dificuldades da vida não está em nossa carne, mas no Espírito que nos habita. Hoje somos convidados e convidadas então a renovar as nossas promessas, as promessas do nosso batismo, para que o céu, que ainda parece fechado sobre a vida de tantas pessoas, volte então a se abrir. Que a água viva do Espírito Santo renove a graça do batismo que um dia recebemos. Que o seu fogo queime nossas impurezas e nos transforme na imagem do Filho único de Deus, cuja festa do batismo celebramos hoje. Assim seja. Porque celebrar o batismo de Jesus nos faz refletir sobre o sentido do nosso batismo também. Ser batizado significa ser mergulhado, ir às profundezas.
O batismo representa o destino de toda a realidade humana, que mais cedo ou mais tarde é tragada também pelo caos do qual foi então arrancado. O batismo também exprime o reconhecimento do limite próprio da criatura que se reconhece limitada e mortal. O reconhecimento, porém, da própria morte vem acompanhado pela contestação da morte. O desejo de vida fala mais alto. É marca registrada do ser humano. Ele reconhece que não é Deus, pois é mortal, mas deseja ser como ele, imortal, porque criado à sua imagem e semelhança. E dando continuidade a esse nosso momento de oração, me coloco na presença de Deus como de costume. Recolho-me aqui imaginando o lugar, à beira do Rio Jordão, em que Jesus encontra-se ali na fila com os pecadores para receber o batismo. Peço ao Senhor aquilo que quero. Reconhecer em Jesus batizado o mistério profundo de Deus. E buscando tirar proveito, contemplo cada palavra do texto, notando principalmente que Jesus vem de Nazaré, da Galileia, e é batizado ali no Jordão. O céu se abre, desce o Espírito Santo sobre ele, e uma voz afirma: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho meu bem-querer. Um santo e abençoado domingo para todos e todas.